Primeira lei de Newton. O que vem na tua cabeça quando fala primeira lei de Newton? Ó, gravidade, ótimo. Falando em primeira lei de Newton, tem que vir na tua cabeça uma coisa assim, ó, pá, tem que dar um estralo. Você deu uma luz. Falando em primeira lei de Newton, qual é o estralo? Qual é o pá? Qual é a luz? É a gravidade. Pá, inércia, lembram? É a lei da inércia. Então, a primeira lei de Newton, pá, inércia. Isso que tem que lembrar vocês. Inércia é o que fala a primeira lei de Newton. Não tem fórmula, é um conceito, é inércia. Tem a ver com os objetos caindo, por exemplo, né? Ou o que está parado, o que está andando, certo? Essa é a primeira lei de Newton. Já deveria estar no caderno de vocês isso claro para vocês. De novo, quem não tem isso no caderno, copie agora, ou pega o livro e vai atrás, tá? Segunda lei de Newton, qual é o pá do negócio? Segunda lei, tem que lembrar o quê? Ótimo! Resumindo, tem que lembrar de quem? Segunda lei de Newton tem a ver com força. Todas elas falam de força, né? Mas a segunda especificamente, ela fala disso aqui, ó. O pá, tem que lembrar vocês quem? O FMA. Força igual massa vezes aceleração. Lembra daquela aula sobre as leis de Newton que eu dei um exemplo do carrinho de mão? Um carrinho de mão cheio de brita e um vazio. Quem chega primeiro? Por quê? Porque ele é mais leve. Então a segunda lei de Newton diz o quê? Quanto mais pesado o corpo, quanto mais massa o corpo, mais difícil o movimento. Quanto mais leve, mais fácil movimentar. Certo? Então a segunda lei de Newton, qual é o pá? FMA. Tem uma formulazinha. Terceira lei de Newton, essa é mais fácil. Lembra o que vocês? Olha os seus cadernos também. Então a terceira lei de Newton tem que vir o que na cabeça? Ação e reação. Isso é o pá do negócio. Tem que vir ação e reação. Mas é uma ação e reação qualquer? Não. É sempre uma ação e reação, mas com sentidos opostos, né? Tem uma força para cá e outra força para lá. Força em sentidos opostos, tá? Então, primeira lei de Newton, pá, inércia. Segunda lei, pá, FMA. Terceira lei, pá, ação e reação. Duas forças em sentidos opostos. Sempre as forças vão interagir, sempre no mínimo duas forças. Nunca tem uma força sozinha. Sempre haverá no mínimo duas ou mais forças interagindo. Certo? Então esse é um remember rapidinho das três leis de Newton, que nós já vimos, já está no caderno, já fizeram avaliação, já fizeram pesquisa. Tem que saber, tem que lembrar para entender a aula de hoje, que é decomposição de forças, decomposição de vetores. É tu olhar para um objeto em movimento ou parado e entender que tem forças interagindo ali. Quais são as forças que estão interagindo nessa caneca? Entende? Quais são as forças que estão interagindo aqui nesse celular? Tem que olhar e conseguir entender onde é que estão as forças. Então, sobre as forças, vocês já pesquisaram, né? Também. Tem vários tipos de forças, né? Tem força normal, força de atrito, força elástica, tem força da paixão, tem força do ódio, tem força elétrica, força magnética, tem vários tipos de força. Sempre que tu falar em força, a unidade de medida é sempre Newton, né? Qual que é a tua altura? O meu H, né, na matemática, minha altura é 1,70 mzinho, né? Metros é a unidade de medida de altura, metros. Eu vou falar de força, qual que é a tua força? A minha força é Newton, é 100 Newton. Minha força é 100 Newton. Puxei aquilo lá, fiz uma força de 200 Newton. Newton então é unidade de medida para força. Também já vimos e falamos sobre isso, né? Sobre os tipos de força. Hoje vamos fazer o quê? Vai ter que identificar para onde que estão essas forças. Está para lá, está para cá, está para cima, está para baixo. Então você tem que falar sobre força e pá, tem que lembrar de alguma coisa também. Igual às leis de Newton. Eu falei em força normal, por exemplo. Qual é o pá da força normal? Vocês têm o caderno de vocês pesquisaram o conceito da força normal. A força normal é uma força que interage no plano, não sei o que, blá blá blá. Mas qual é o pá do negócio? O que você tem que lembrar quando fala em força normal? Vou lembrar disso aqui, ó. Força normal sempre perpendicular à superfície.
Força normal, sempre perpendicular à superfície. O que é algo perpendicular? É 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. Isso é perpendicular. Aqui, ó, uma reta aqui, ó. Olha o cantinho aqui, tá vendo? 90 graus. Uma reta aqui, ó. Olha o cantinho aqui, ó. 90 graus, certo? Então isso é 90 graus. Então a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Essa caneca aqui, ó, está em cima da mesa. É uma superfície, certo? Para onde está a força normal da caneca? Está para cima, ó, 90 graus com a superfície, certo? Essa caixa aqui, ó, em cima da mesa, por exemplo, o pretinho aqui é a superfície. Se aqui é a superfície, aqui tem a caixa, para onde está a força normal? 90 graus com a superfície, perpendicular com a superfície. Para onde? Chutem! Para onde? Para onde? O que falou? Para cima. Para cima. Por que para cima? Daqui, ó, 90 graus com a superfície, certo? Então, quando tu vai, a força normal é um conceito também, ela não tem uma fórmula, tem que entender. Onde é que está a força normal aqui? Olha para onde? Para a superfície. Ah, aqui é superfície? Então está para cima. Tá? Essa aqui, ó, uma caixinha na parede. Para onde está a força normal? A superfície é o preto aqui, ó. Para onde está a força normal? 90 graus com a superfície. Se aqui é superfície, então só pode estar para cá. Força normal, ó, 90 graus com a superfície. Certo? Esse estojo aqui, ó, na parede aqui. Se eu soltar, vai para onde? Vai para baixo, porque a força peso, né, sempre puxa para baixo. Eu estou fazendo uma força F1, eu estou empurrando ele contra o quadro. Se eu não estiver fazendo uma força empurrando contra o quadro, ele cai para baixo. E tem uma força do quadro para cá. Que força é essa? É uma força normal, 90 graus com a superfície, ó, daqui para cá, porque a superfície agora é o quadro. Fez sentido? Sim ou não? Sim? Esse outro aqui, ó, projetor, ventilador, eles estão no teto. Para onde está a força normal desse projetor? Por quê? Porque o teto tem a superfície, né? Tu olha para a superfície. Então, se a minha superfície está aqui, para baixo está a minha força normal. Então, ela é conceitual, não tem uma formulazinha, mas é importante saber isso. Então, eu estou olhando para vocês aqui agora, estou mostrando para vocês uma coisa de cada vez. Nós olhamos para as leis de Newton, uma de cada vez. Olhei para a força aqui, ó, uma de cada vez. Daqui a pouquinho vamos misturar tudo. Daqui a pouquinho vai misturar as 3 leis. Daqui a pouquinho vai misturar 3, 4, 5 forças no mesmo objeto. Mas por enquanto, vamos olhar separadamente para cada uma delas, tá? Para ficar mais tranquilo. Então aqui é a força normal. Qual é o pá da força normal? 90 graus com a superfície. Certo? Todo o corpo tem uma força normal. Por isso que chama força normal. É normal ter uma força normal. Vocês têm uma força normal. Vocês não estão na superfície agora? Não estão no chão? O chão não é uma superfície? Então onde que está a tua força normal? Para cima, né? Então na nossa cabeça tem a força normal, para baixo tem a força peso. É o que nos mantém em equilíbrio. Se fosse essas duas forças agindo sobre nós, a gente ia estar meio flutuando, viajando. Então tem uma força normal lá e tem a força normal aqui, uma força peso para baixo. Esse estojo aqui assim, ó, para onde está a força normal? Tem força normal? Não. Por quê? Por que não? Tem superfície aqui? Não. Então não tem força normal. A força normal depende da superfície. Alguém no balanço andando assim, ó, no balanço, né? Eu não tenho força normal no balanço, porque eu não tenho superfície, eu estou no ar ali, né? Eu tenho uma força de tração ali, naquelas cordas, me embalando. Eu tenho uma força peso fazendo aí para frente e para trás, mas eu não tenho uma força normal no balanço, por exemplo. Eu não tenho uma superfície, eu tenho que ter uma superfície, certo? Então, força normal é isso aqui. Outra força que nós temos é a força peso. Qual é o pá da força peso? Você tem que lembrar.
Então, obviamente, pode chutar, olha o caderno. Vocês pesquisaram também no livro, está no caderno de vocês. Lembra das nossas primeiras aulas que eu falei que vocês eram tudo sem noção? Lembram? Vocês são tudo sem noção espacial. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Qual o teu peso? Lembram? Aí vocês responderam: ah, meu peso é 50 quilos, 60 quilos, 45 quilos, não sei o que, quantos quilos. Aí eu fui lá e expliquei: não, está tudo errado. Vocês não têm peso em quilo, vocês têm massa em quilo. Peso é uma coisa, massa é outra. Aí eu expliquei na aula que peso, massa versus peso, né? Foi a nossa aula. Aí eu calculei o meu peso na Lua, meu peso na Terra. E depois vocês calcularam de vocês. Porque massa e peso são coisas diferentes, né? Então essa aula sobre peso também já foi dada. Se alguém não lembra disso, tem que fazer o quê? Vai no Google Sala de Aula, tem uma aula gravada lá igual essa, que lá eu explico peso versus massa. Dá uma olhadinha lá se não está claro para ti. Eu vou retomar algumas coisas contigo aqui, mas o foco aqui hoje é o quê? É tu olhar para o objeto e identificar para onde está apontando qual força. Mas falar um pouquinho mais sobre a força-peso, já tem aula lá pronta. Dá uma revisitadinha, tá? Então, falando em força-peso, tem que lembrar do quê? Pá. Qual é o pá da força-peso? Naquela aula lá, eu expliquei para vocês que peso é uma força. Lembram? Peso é uma força, por isso que é força-peso. Então, P igual a F. Justamente por isso, ó, ela tem relação com a segunda lei de Newton. Se peso é uma força, eu posso reescrever essa formulazinha aqui, ó. P igual a M vezes G. Por que P igual a M vezes G? Porque a aceleração lá no NRUV é como eu meço a gravidade. Eu meço a gravidade com a aceleração, certo? Meço o segundo ao quadrado. Então essa formulazinha aqui, ó, ela vem daqui. É muito parecida. Aqui eu uso força e aceleração. Aqui eu uso peso e gravidade. Como é que eu meço a gravidade? Metros por segundo ao quadrado. Qual é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então ela é a mesma fórmula, digamos assim, entende? Então quando tu falar de força-peso, tem que lembrar do que? PMG. Então pá, PMG. Para onde aponta a força-peso? Para onde? Para onde aponta a força-peso? Sempre para baixo. Força-peso sempre aponta para baixo. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma caixinha, eu tenho aqui outra caixinha, eu tenho aqui outra caixinha e eu vou ter aqui outra caixinha. Essa caixinha aqui está com essa superfície, essa caixinha está com essa superfície, essa está com essa superfície e essa aqui está numa rampa. Aí eu te pergunto, para onde aponta aqui a força normal? Na primeira situação, para cima. Por quê? Por quê? Porque é 90 graus para a superfície. Beleza, pegou a caminhada. Essa aqui aponta para onde a força normal? Porque é 90 graus para a superfície. E essa aqui para baixo. Porque é 90 graus para a superfície. Para onde aponta aqui a força-peso? Para baixo. Por quê? Porque a força-peso é sempre para baixo. Essa aqui aponta para onde? Por quê? É simples assim, gente. Porque a força-peso é sempre para baixo. Então, às vezes, tu vai ver alguns vídeos, alguns textos, vai perguntar para alguém e vão falar assim para ti. Algumas pessoas entendem assim: ah, a força normal é sempre contrária à força-peso. Sim ou não? Não, nem sempre. Aqui sim, mas aqui não. E aqui também não. Porque a força normal eu olho para onde? Para a superfície. Então nem sempre a força-peso vai ser contrário à força normal. Nem sempre, tá? Essa aqui é da rampa. Para onde aponta aqui na rampa, aqui na força normal? A superfície é essa aqui, ó. Para onde aponta a força normal? Para cima? Para baixo? Para cá? Assim?
Por quê? Porque é 90 graus com a superfície. Simples assim. E para onde aponta aqui minha força-peso? Ela segue assim? Para onde? Assim? 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 Ou assim? Força-peso sempre para baixo, certo? Estou com esse estojo aqui, ó, tá? Eu vou me inclinar na rampinha. Me inclinei, ó o estojo. Não continua para baixo? Sempre para baixo.